Todos os anos, milhões de brasileiros são obrigados a fazer declaração de imposto de renda e, se não fizer, ficam sujeitos a multas e outras penalidades. Nesse vídeo eu quero te mostrar como funciona então a malha fina, como evitar para cair nela e, se você caiu, como fazer para consultar as pendências e regularizar a sua situação. Os contribuintes que não entregam declaração de imposto de renda estando obrigados ficam sujeitos a penalidades pela Receita Federal. A malha fina é o processo pelo qual a Receita Federal confere se a sua renda e as suas despesas estão condizentes com o que as demais instituições financeiras informaram no seu CPF. Então, se houver alguma inconsistência na sua declaração, você provavelmente vai cair na malha fina e terá que prestar informações e explicações para o leão. O leão, se você não sabe, foi o animal escolhido pela Receita Federal para representar, para ser o símbolo do imposto de renda, porque, segundo ela, é um animal justo. Para quem não sabe também, um dos objetivos da gente pagar imposto de renda é ter uma melhor distribuição de renda entre quem ganha mais e entre quem ganha menos, ou seja, as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. O problema é que, com a falta de atualização da tabela do imposto de renda, mesmo as pessoas que ganham uma renda menor começaram a pagar imposto. Em 2023, 1,3 milhão de brasileiros caíram na malha fina, segundo a Receita Federal. Embora isso represente uma quantidade considerável de pessoas, representa apenas 3,1% do total de declarações entregues em 2023. Naquele ano, 43,5 milhões de pessoas enviaram a sua declaração de imposto de renda. Do total de declarações retidas, 69,9% tinham imposto a restituir, ou seja, pagou o imposto a mais e tem direito a pegar esse dinheiro de volta. 28,2% tinham imposto a pagar e o restante tinha saldo zerado, nem imposto a pagar e nem imposto a restituir. Das falhas encontradas, a Receita informou que 58,1% eram com relação a deduções. Ou seja, essas pessoas informaram valores errados com relação às despesas que tiveram no ano anterior. 28,6% dessas pessoas tiveram a sua declaração retida devido a erros na omissão de rendimentos. Ou seja, essas pessoas esconderam parte do dinheiro que ganharam no ano anterior. 10% das declarações retidas tinham a ver com impostos recolhidos na fonte ou declarados por pessoas físicas. Então, para que você evite a malha fina, presta atenção nessas dicas. Cuidado com a omissão dos rendimentos dos seus dependentes. Muitas vezes o contribuinte esquece de lançar a renda da esposa, do esposo, do filho e acaba lançando essas pessoas como seus dependentes na declaração de imposto de renda. Se você não declarar a renda destes dependentes, você é um grande candidato a cair na malha fina. Então, se você, por exemplo, é separado, ou você ou seu cônjuge pode lançar o seu filho como dependente na sua declaração. Se os dois lançarem, vão cair na malha fina. Outro erro comum é lançar a renda com valores errados. Então, antes de lançar, tenha os documentos na mão para que você lance exatamente os valores recebidos e não tenha erro na sua declaração de imposto de renda. Por exemplo, se você ganha R$5.000 e a empresa informou para a Receita Federal que você ganha R$5.000 e você lançar apenas R$4.000, você também será um grande candidato a cair na malha fina. Isso acontece porque a Receita irá cruzar as informações que a empresa informou e que você está informando. Como esses valores não vão bater, você cairá na malha fina. Outro detalhe que muita gente esquece é com relação ao carnê-leão. Então, se você recebe aluguéis ou recebe renda do exterior, você precisa pagar o imposto mensal através do carnê-leão e depois incluir essas informações na sua declaração anual. Se você já fez a declaração de imposto de renda nos anos anteriores, deve ter percebido que a Receita Federal liberou a opção de declaração pré-preenchida. Preste bastante atenção, porque ao utilizar essa opção, a sua declaração já virá com várias informações. Porém, é sua obrigação conferir se essas obrigações estão corretas. Se elas estiverem erradas, você pode cair na malha fina e você é o único responsável por isso. Essas informações que você consegue exportar para a sua declaração pré-preenchida são informadas pelas empresas através de uma declaração chamada DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda retida na fonte. A declaração pré-preenchida facilita bastante e agiliza muito o processo. Porém, como eu já mencionei, você é responsável por conferir se essas informações estão corretas.
Antes de fazer a sua declaração, esteja com todos os seus documentos nas mãos. Sejam os documentos dos seus investimentos, sejam documentos dos seus bens e até mesmo seus extratos bancários. Dessa forma, você consegue conferir os valores, se tiver algum erro, fazer a correção e não ter problemas depois com o leão. Muita atenção também ao declarar pensão alimentícia e previdência privada. Cada uma delas são lançadas de uma forma diferente e se você lançar errado, pode cair na malha fina. Então, revise os dados com calma, evite deixar a sua declaração para a última hora para que você não precise fazer com pressa e muito cuidado com os números que você está lançando e também com as informações do ano anterior. Em 2023, 400 mil pessoas receberam a notificação da Receita Federal para que corrigissem as suas declarações antes de serem autuadas. Se você também cair nessa situação, eu vou te mostrar agora como é que você faz para consultar sua declaração, verificar quais são as pendências e regularizar. Até porque, se você regularizar uma declaração que está errada antes de ser autuado pela Receita Federal, você evita maiores transtornos. Então, se você fez a sua declaração de imposto de renda, ou se outra pessoa fez para você, como um contador, por exemplo, depois você identificou alguma falha, algum documento que você esqueceu, é possível retificar a sua declaração. Então você pode fazer isso de própria vontade antes de ser autuado e evitar maiores transtornos. Mas caso você tenha caído na malha fina e precise regularizar a situação, eu vou te mostrar agora como você vai fazer. Você tem duas opções. Uma delas, para consultar a sua declaração, é através do aplicativo IRPF. Ou seja, através desse aplicativo, você consulta a sua declaração e verifica se ela foi processada ou se ela ainda está pendente. Caso você queira informações mais completas, você pode acessar o ECAC, que é o site da Receita Federal, onde você consegue consultar as suas informações fiscais, inclusive as pendências da sua declaração de imposto de renda, que já vão trazer algumas informações para você regularizar. O ECAC, então, é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal e qualquer contribuinte pode acessar. Se você não tiver o código de acesso, basta gerar na primeira vez que você acessar o site. Ao acessar o ECAC, então, identificar qual declaração está pendente, porque pode ser que não seja apenas a declaração do ano anterior, você então terá algumas opções. A primeira delas, de fato, é fazer uma declaração retificadora, corrigindo as falhas da declaração entregue para que você fique em dia com o leão. A segunda situação será para aquelas pessoas que já foram intimadas pela Receita Federal e que agora não podem mais fazer a declaração retificadora. Neste caso, então, será possível apresentar todos os documentos necessários de forma virtual, comprovando ou corrigindo os valores informados na declaração e que foram apontados como pendência. Dentro do ECAC, você pode consultar por malha fiscal, que você terá o atendimento específico para regularizar a sua situação. Agora, a terceira opção é não regularizar a situação pelo ECAC e aguardar o comunicado da Receita Federal com o detalhamento dos documentos que você precisa apresentar. Claro que a Receita determinará um prazo para que você faça isso. E caso isso aconteça com você, você não precisa se desesperar, porque na maioria das vezes os erros são simples de serem resolvidos. Como, por exemplo, valores lançados de forma errada e que você agora precisa comprovar ou corrigir. O importante é você regularizar a situação ao invés de ficar postergando e deixar esse problema se tornar um problema maior no futuro. Um fato que muita gente não sabe é que não é necessário contratar um contador para fazer a sua declaração de imposto de renda ou até mesmo corrigir a sua declaração. É óbvio que o contador é o especialista que entende muito deste assunto. Porém, você mesmo pode fazer a correção. Então a minha sugestão é que você entre no ECAC, consulte a pendência caso ela exista e veja se você consegue resolver. Se você não conseguir ou não se sentir seguro para fazer isso, aí sim você procura um especialista no assunto. Quando a declaração cai na malha fina, significa que a Receita separa essa declaração para fazer uma análise mais criteriosa. Então, se você tiver, por exemplo, imposto a restituir, ou seja, a receber, você não receberá no prazo determinado pela Receita até que as pendências sejam regularizadas. E mais um detalhe muito importante, mesmo que você terceirize essa obrigação de fazer a sua declaração de imposto de renda, é muito importante que você conheça a sua declaração. Confira, verifique o que foi lançado e verifique se está correto. Se você não tem conhecimento, pelo menos ao receber a sua declaração, dê uma olhada e se tiver alguma dúvida, pergunte para a pessoa que fez a sua declaração o que é aquele lançamento que você não está entendendo ou o que são aqueles valores que você tem dúvidas. Lembre-se, o responsável pela declaração de imposto de renda
é você. E caso haja algum erro, é o seu CPF que ficará bloqueado e você que terá transtornos depois, caso não regularize as pendências. Veja também a sua declaração de imposto de renda como uma oportunidade para avaliar se o seu patrimônio está crescendo com relação ao ano anterior. É nela que vão constar todas as suas receitas e todas as suas despesas legais. Por isso, é um bom documento para que você entenda o que aconteceu com as suas finanças no ano anterior. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder você. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar também com outras pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever, porque aqui toda semana tem vídeos com assuntos que mexem com o nosso bolso. E se você quer aprender um pouco mais, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.